Crime, um mistério que completa 10 anos. A polícia ainda tenta descobrir o que aconteceu. Turista italiana de 28 anos que foi encontrada morta num paraíso brasileiro, Jericoacoara, no Ceará. Gaia Molinari viajava pelo mundo para conhecer diferentes culturas. Passou por Paris, São Paulo, Fortaleza, vivia no mundo viajando, estava aproveitando a vida e foi lá no Nordeste que ela conheceu uma jovem farmacêutica, a Miriam. As duas, então, resolveram passear, foram para Jericoacoara. Hotel, no dia 24, véspera de Natal. Por isso, ontem completaram 10 anos. A Miriam volta sozinha. Diz que a Gaia tinha resolvido ficar mais uns dias. Só que no dia 25 de dezembro de 2014, a Gaia é encontrada morta. O corpo estava numa trilha. A Miriam chegou a ser considerada suspeita, mas nunca houve provas contra ela. Pouco mais de um ano depois, o jovem, também considerado suspeito, foi levado para a polícia para prestar depoimento. Também foi descartada a participação dele, porque ele próprio provou a inocência. O caso completa 10 anos sem solução. E a pergunta que fica é: quem é o culpado? O que aconteceu com a Gaia Molinari? Nós vamos trazer uma reportagem completa 10 anos depois dessa morte, que ainda é um mistério. Balança. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Foi num dia de Natal como hoje que Gaia Molinari, de 28 anos, respirou pela última vez. Gaia nasceu em Piacenza, na Itália. Antes de desembarcar no Brasil, já tinha morado em Paris, na França. Em São Paulo, trabalhava em uma instituição social e dava aulas de inglês para crianças carentes. De bem com a vida, sem amarras, assim era Gaia, na visão de amigos e parentes. A jovem queria desbravar o Brasil, conhecer a cultura. Chegou a Fortaleza no dia 16 de dezembro de 2014 para passear por pontos turísticos. Ficou em um albergue de Fortaleza. Em troca da hospedagem, Gaia ajudava na recepção e na cozinha do lugar, como sempre fazia quando viajava. Lá conheceu Miriam, uma farmacêutica carioca que a convidou para um passeio em Jericoacoara, um dos lugares mais visitados por turistas no Brasil, distante 300 quilômetros de Fortaleza. Gaia seguiu viagem com Miriam e deixou para trás um passaporte e um computador. Segundo funcionários, ela tinha dito que voltaria ao albergue na véspera do Natal, mas isso nunca aconteceu. Dia 25 de dezembro de 2014, meio-dia. Um casal de turistas caminha pelo Serrote, um conjunto de morros com trilhas que levam ao ponto turístico da Pedra Furada, em Jericoacoara. E foi ali que, no meio de um arbusto, o corpo da italiana Gaia Molinari foi encontrado. Um laudo divulgado no dia seguinte apontou que Gaia tinha ferimentos pelo corpo inteiro, provocados por algum objeto cortante. Mas a causa da morte foi apontada como estrangulamento. Gaia foi assassinada. Se fez uma autópsia, ela não tinha sido vítima de violência sexual, de abuso sexual, mas o que aconteceu? Ela tinha sido asfixiada. Miriam, a amiga, foi ouvida pela polícia e chegou a ser presa como suspeita do crime. A farmacêutica, no entanto, sempre negou qualquer envolvimento na morte da turista italiana. Ela contou à polícia que esteve com Gaia em Jericoacoara. No dia 24, estava combinado das duas voltarem ao albergue, mas, segundo Miriam, a italiana quis ficar por lá sozinha por mais algum tempo. Miriam foi solta por falta de provas. A minha filha é inocente. De ter mentido, não sei o que ela mentiu, né? É outra coisa, mas de assassinato, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Minha filha não é assim, não. Depois ela não teria força física para fazer isso.
Não tem. A Carioca foi afastada, houve até um movimento que foi feito na época, dizendo que ela tinha sido acusada injustamente de suspeição no caso da morte da Gaia. 1 ano e 3 meses depois, um outro suspeito passa a ganhar espaço na lista da polícia. Francisco Douglas de Souza, na época com 23 anos, foi preso em março de 2016 por causa desta imagem. O vídeo da câmera de segurança é do dia 24 de dezembro de 2014. Nele, uma jovem com as mesmas características de Gaia é vista caminhando por uma rua de Jericoacoara. Francisco também aparece de bermuda vermelha ao lado dela. Francisco foi preso apontado como principal suspeito do crime, já que teria sido a última pessoa a ver Gaia com vida. Foram 44 dias atrás das grades. Francisco foi solto depois de contratar um perito de São Paulo para analisar as imagens. E o resultado foi surpreendente. O perito apontou inconformidades nas imagens comparadas com fotos de Gaia, principalmente a altura. Não era Gaia, mas sim Desirê, uma sueca, amiga de Francisco, que passava férias em Jericoacoara. É uma grande interrogação que fica ainda na Itália. Os italianos querem saber o que aconteceu com Gaia, o que houve com ela. Ela era uma moça que andava pelo mundo, como muita gente anda pelo mundo, e ela se encantou com o Brasil, se encantou com o Ceará e se encantou com Jericoacoara. Desde então, Francisco abandonou o Brasil e hoje mora na Alemanha. Na época, disse que se sentiu humilhado com toda a situação. O corpo de Gaia foi levado para a terra natal dela, em Piacenza, na Itália. O caso segue em investigação pelo Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa, o DHPP. No entanto, até hoje, 10 anos depois do crime, o caso permanece sem solução. E uma pergunta ainda paira no ar: quem é o culpado? Uma pergunta que precisa de uma resposta. Depois de 10 anos, ainda nenhuma conclusão. Essa é uma história que a família continuou cobrando. A polícia chegou até um determinado instante e não evoluiu. Não sei se desde o começo a polícia deixou algumas coisas de lado e tem que dar uma resposta. Porque isso faz diferença, né? Logo no início, né? É fundamental. Faz diferença. É fundamental. Deixar alguma coisa escapar? O início da investigação é tudo. Por isso que eu até disse isso e eu ouvi há muitos anos. Não existe um crime perfeito, existe um crime mal investigado.